Entre estações, Yura odiava finais. Como roteirista iniciante em uma pequena produtora de Seul, passava os dias criando desfechos que não acreditava. Beijos sob chuva artificial. Reconciliações apressadas. Declarações escritas por homens que jamais disseram aquelas palavras. À noite, ela pegava o último metrô da linha 2. Dizia a si mesma que era para observar pessoas, para buscar inspiração. Mas no fundo, era porque naquele horário ninguém fingia estar feliz. Naquela terça-feira chuvosa, sentou-se no banco quase vazio do vagão. Fones de ouvido desligados. Olhar perdido no reflexo da janela. Foi quando percebeu que alguém a observava. Do outro lado do corredor, um homem segurava um envelope pardo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Terno escuro, gravata frouxa, expressão distante. Ele não parecia triste. Parecia decidido. Quando o trem freou bruscamente, o envelope escorregou. Yura levantou-se instintivamente e o pegou antes que tocasse o chão. Acho que isso é importante, disse, entregando. Ele hesitou antes de pegar. É sim. A voz dele era calma demais para alguém que apertava papel como se fosse uma despedida. As portas se abriram. Eles desceram na mesma estação, mas seguiram em direções opostas. E ainda assim, Yura sentiu que aquela não era a última vez. Na noite seguinte, Yura entrou no vagão quase sem expectativa. Ele estava lá, mesmo banco, mesmo envelope. Desta vez, ela sentou-se ao lado dele. Silêncio. O trem partiu. Você sempre pega o último? Ela perguntou como quem comenta o clima. Só essa semana. Mudança de rotina? Ele demorou a responder. Mudança de país. Yura virou o rosto. Trabalho? Ele assentiu. Transferência definitiva. Definitiva. A palavra ecoou dentro dela como um ponto final mal colocado. E o envelope? Ele sorriu de leve. Pedido de demissão. Yura piscou. Mas você vai embora pelo trabalho. Fui transferido. Não aceitei. Ela não entendeu. Então, ele respirou fundo. Eu estava noivo. Silêncio. Estava? Ela aceitou a transferência. Eu aceitei que não era o que eu queria. O trem mergulhou em um túnel escuro. A imagem deles refletida na janela parecia uma cena já escrita. Yura percebeu que pela primeira vez em semanas não estava pensando em roteiros. Estava apenas ouvindo. Na terceira noite ele falou primeiro. Ji-hoon. Ela sorriu. Yura. Nomes mudam tudo. As conversas passaram a acontecer naturalmente. Ele falava sobre pontes que projetava. Ela sobre histórias que nunca terminava. Talvez você não goste de finais porque ainda não viveu um que vale a pena. Ele disse. Ou talvez eu saiba que finais felizes são raros. Ele a olhou. Você parece alguém que vai embora antes que a outra pessoa possa ir. A frase acertou em cheio. Ela desviou o olhar. E você parece alguém que fica mesmo quando deveria ir. O trem anunciou a estação final. Eles não desceram imediatamente. O mundo lá fora parecia menos urgente do que aquele vagão quase vazio. Quando finalmente caminharam pela plataforma, a chuva havia parado. Amanhã? Ele perguntou. Ela fingiu hesitar. Talvez, mas ambos sabiam. Uma semana depois, Yura já esperava por ele antes do trem chegar. Mas naquela noite, Ji-hoon estava diferente. Tenso. Ela me ligou, disse. Yura sentiu o estômago apertar. E quer que eu vá? Silêncio. O som do trilho parecia mais alto que o normal. E você quer? Yura perguntou. Ele não respondeu de imediato. Eu não sei mais o que quero. A honestidade doeu mais do que qualquer resposta pronta. Yura sorriu, mas seus dedos estavam frios. Talvez você devesse descobrir antes de começar outra história. Ele a encarou. Você acha que isso é o começo? Ela levantou-se quando o trem parou. Eu sou roteirista. Eu reconheço o primeiro ato. E saiu antes que ele pudesse ver seus olhos brilharem. Na noite seguinte, Ji-hoon não apareceu. Nem na outra. Yura continuou pegando o último metrô, mas o banco estava vazio. Ela odiava admitir, mas havia esperado demais de algo que nem nome tinha. Na quarta noite, sentou-se sozinha e abriu o laptop. Começou a escrever. Eles se encontravam sempre entre partidas. Talvez o amor não fosse sobre ficar. Talvez fosse sobre escolher. Quando o trem parou na estação final, alguém sentou-se ao lado dela. Você sempre escreve assim concentrada? Ela congelou. Ji-hoon, sem envelope, sem gravata. Apenas um casaco simples e olhos decididos. Eu não vou, disse. O mundo pareceu desacelerar. Não por ela, não por medo, mas também não por você. Ela engoliu em seco. Ele continuou. Eu não quero fugir da minha vida. Quero escolher ficar nela. As portas se abriram.
Mas nenhum dos dois se moveu. Dias depois, eles passaram a se encontrar fora do metrô. Cafés discretos, caminhadas silenciosas, risos inesperados. Mas algo permanecia entre eles. Não era a ex-noiva. Não era a transferência. Era o medo. Certa noite, parados diante da estação onde tudo começou, Ji-hoon segurou a mão dela. E se isso não der certo? Yura respirou fundo. Então a gente escreve outro capítulo. Ele sorriu, mas não a beijou. O vento da madrugada ainda soprava quando eles soltaram as mãos diante da estação. Não por dúvida, mas por consciência. Amanhã? Ji-hoon perguntou. Amanhã, Yura respondeu. Ela caminhou para casa com o coração estranhamente leve. Não era euforia. Não era paixão avassaladora. Era escolha. E escolhas são mais silenciosas. Na manhã seguinte, seu celular vibrou às 9. Precisamos conversar. Número desconhecido. Mas Yura já sabia. Ela respondeu apenas onde? O café ficava perto da empresa de Ji-hoon. Quando Yura entrou, reconheceu-a imediatamente. Elegante, postura impecável, olhar firme, a ex-noiva. Você deve ser a Yura, disse a mulher sem sorrir. Eu sou Hae-in, sem agressividade, sem drama, apenas realidade. Ele ficou. Hae-in continuou. Mas não por você. A frase cortou limpo. Eu sei, Yura respondeu. Hae-in inclinou levemente a cabeça. Então você entende que ele ainda está tentando descobrir quem é. Yura sustentou o olhar. E eu também. Silêncio. Não era uma disputa, era um aviso. Antes de sair, Hae-in deixou algo sobre a mesa. Um envelope pardo. Ele pediu demissão por impulso. Eu trouxe de volta. Ele precisa decidir com clareza, não por emoção. Yura ficou olhando o envelope por longos segundos. O passado não tinha ido embora. Só tinha descido na estação errada. Naquela noite, Yura não foi ao metrô. Ficou no apartamento pequeno, encarando o documento que não deveria estar com ela. Ela poderia entregar. Ou poderia ignorar. Ou poderia abrir. O telefone tocou antes que decidisse. Ura, aqui é o diretor Kang, seu chefe. Temos uma proposta. A emissora quer um drama romântico urbano. Algo real. Adulto. Sem clichês. Ela fechou os olhos. E por que eu? Porque você odeia finais fáceis. Silêncio. Queremos algo sobre encontros em trânsito. Pessoas que se conhecem entre partidas. O coração dela acelerou. Quando começa? Imediatamente. Ela desligou. Olhou o envelope. Olhou para a janela. E percebeu que estava vivendo exatamente o tipo de história que sempre quis escrever. Mas escrever é fácil. Viver é outra coisa. Yura voltou ao último metrô. Ji-hoon já estava lá. Você não veio ontem, ele disse. Eu sei. Ela sentou ao lado dele. Sua ex me procurou. Ele ficou imóvel. Ela trouxe isso. Yura entregou o envelope. Ji-hoon segurou como se fosse mais pesado do que antes. Eu pedi demissão porque estava com medo de repetir a mesma vida, ele disse baixo. E agora? Ele olhou para o reflexo deles na janela. Agora eu não sei se pedi demissão da empresa ou de mim mesmo. O trem mergulhou no túnel. Você quer ir? Yura perguntou. Eu quero escolher sem fugir. Ela respirou fundo. Então escolha por você, não por mim, não por ela. Ele a olhou como se aquela fosse a coisa mais difícil que alguém já tivesse dito. E talvez fosse. Dias se passaram. Mensagens curtas, encontros breves. Distância emocional calculada. Até que choveu novamente, como na primeira noite. Eles ficaram sob a marquise da estação, próximos demais. Eu não quero ser sua fuga, Yura disse. Você não é. Nem sua resposta provisória. Ele deu um passo à frente. Você é a pergunta que eu não sabia que precisava fazer. O mundo ficou silencioso. A chuva mais intensa. E dessa vez ele a beijou. Sem pressa. Sem promessa. Mas com verdade. E quando se afastaram, nenhum dos dois parecia aliviado. Pareciam conscientes. O amor não resolve. Complica. Na semana seguinte, Ji-hoon recebeu a ligação final da empresa. A transferência ainda estava disponível, mas apenas por 48 horas. Ele encontrou Yura na plataforma vazia. Se eu for, não é fuga, ele disse. É crescimento. Ela engoliu em seco. E se você ficar? Também é crescimento. Ela sorriu triste. Então não existe resposta errada. O trem chegou. Ele não entrou, ainda. Eu quero ir, ele disse finalmente. Mas quero voltar. O ar pareceu desaparecer. Longa distância não é roteiro, é realidade. Eu sei. E se não funcionar? Ele segurou a mão dela. Então a gente escreve outro capítulo. Ela riu baixo. A frase era dela. E agora era deles. 2 dias depois, o aeroporto estava silencioso demais. Não houve cena dramática. Não houve corrida desesperada.
Apenas mãos entrelaçadas até o último segundo permitido. Eu volto, ele disse. Eu estarei escrevendo, ela respondeu. Ele sorriu. Sobre nós? Ela pensou por um segundo. Sobre escolhas. Ele passou pelo portão. Não olhou para trás. Porque olhar tornaria tudo mais difícil. Yura ficou parada até o painel mudar o status do voo. Embarcado. Ela respirou fundo. O telefone vibrou. Mensagem de Ji-hoon. Primeira parada. Tóquio. Próxima, decidir quem eu quero ser. Ela respondeu. Eu estarei aqui, mas não parada. E sorriu. 3 meses. Tóquio parecia caber inteira na tela do celular. Chamadas em horários invertidos. Mensagens de bom dia que chegavam como boa noite. Silêncios que não eram brigas, eram cansaço. Ji-hoon falava sobre projetos novos, sobre pontes que ligavam bairros antigos a distritos modernos. Yura falava sobre o roteiro que crescia rápido demais. A emissora quer começar as filmagens, ela disse certa noite. Isso é bom. É assustador. Ele sorriu pela tela. Você sempre teve medo de finais. Eu tenho medo de que isso vire um... Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não fui para aprender a viver sem você. Fui para entender se eu conseguia voltar inteiro. Ela respirou fundo. E consegue? Ele olhou para algo fora da câmera. Ainda estou construindo. O drama de Yura ganhou o título oficial. Entre estações. A coletiva de imprensa estava lotada. Repórteres perguntando se a história era autobiográfica. Ela sorriu profissionalmente. Toda a história é um pouco real e um pouco inventada. O primeiro episódio foi ao ar numa sexta-feira chuvosa. A audiência acima do esperado. As redes sociais explodiram. Quero um amor assim. Quero alguém que escolha ficar. Ji-hoon assistiu do pequeno apartamento em Tóquio. Quando a cena do beijo na estação apareceu, ele ficou imóvel. Não era sobre a chuva. Era sobre a escolha. O telefone dele vibrou. Mensagem de Yura. Não escrevi um final ainda. Ele respondeu. Então espere por mim. Na semana seguinte, Ji-hoon foi chamado para uma reunião inesperada. A matriz em Seul queria expandir o projeto. Precisavam de alguém que entendesse tanto o mercado local quanto o internacional. Você conhece os dois lados, disse o diretor. Seul e Tóquio. Ele sentiu algo alinhar dentro de si. Não era sacrifício, não era fuga, era crescimento. Naquela noite, ele não ligou para Yura. Não ainda. Primeiro comprou a passagem. Só de ida. Era noite de exibição do episódio final. Yura ainda não tinha escrito o desfecho definitivo. A emissora pressionava por algo grandioso. Ela entregou algo simples. Na cena final do drama, os protagonistas se encontram na estação onde tudo começou. Sem música alta, sem corrida dramática. Apenas... Você voltou. Eu escolhi. Corte. Tela preta. Algumas histórias não terminam. Elas continuam. No momento em que o episódio foi ao ar, a campainha tocou. Yura congelou. Não esperava ninguém. Abriu a porta. Ji-hoon estava ali. Sem aviso. Sem discurso ensaiado, apenas ali. Você escreveu nosso final? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Ainda não. Ele entrou. Então vamos viver ele primeiro. Silêncio. Não era mais sobre aeroportos, nem estações. Era sobre direção. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Eu não voltei porque senti saudade. Voltei porque entendi que minha vida cresce melhor ao seu lado. Os olhos dela encheram. Isso não significa que será fácil. Significa que será escolhido. Ela riu entre lágrimas. Eu odeio finais fáceis. Então não vamos ter um. Vamos ter um verdadeiro. Ele a beijou, sem chuva, sem despedida depois. Apenas permanência. Meses depois. Nova rotina. Café pela manhã. Roteiros espalhados pela mesa. Projetos arquitetônicos abertos ao lado. Discussões pequenas. Risos maiores. À noite, eles voltaram à estação onde tudo começou. Não por nostalgia, mas por gratidão. O último metrô chegou. Eles não entraram. Ji-hoon segurou a mão dela. Engraçado. Foi aqui que eu pensei que estava indo embora. Yura encostou a cabeça no ombro dele. E foi aqui que eu aprendi que não preciso fugir antes que alguém vá. O trem partiu vazio. Eles ficaram. A câmera se afasta lentamente. Plataforma iluminada. 2 vultos lado a lado. Sem pressa. Sem partida. Sem próxima estação. Apenas caminho compartilhado. Na tela imaginária da vida deles, surge a última frase. Algumas histórias começam entre partidas, mas permanecem porque alguém escolheu ficar.